Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Não entesourar. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de toda avareza, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Toda a passagem anterior tem por finalidade encorajar-nos a que suportemos pela confissão do Senhor todo sofrimento, quer pelo desprezo da morte, pela esperança do prêmio ou pela ameaça do eterno suplício, o qual nenhum perdão virá jamais relaxar. E como a avareza sói pôr em risco a virtude, Nosso Senhor dá-nos um preceito e um exemplo para abolir também este vício, ali onde está dito: alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Teofilacto Diócrida. Como disputassem esses dois irmãos a divisão da herança paterna, era necessário que um quisesse fraudar o outro. O Senhor, ensinando-nos que não devemos nos dobrar a coisas terrenas, repele o homem que o invoca para a repartição da herança. Daí que siga. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro de vossa partilha? São Beda. Este sujeito quer preocupar com a divisão de bens terrenos o mestre que nos veio recomendar as alegrias da paz celestial. Com muita razão é chamado de homem, conforme as palavras de São Paulo. Pois, se há entre vós rivalidade e contendas, não é porque sois carnais e andais segundo o homem? São Cirilo. O Filho de Deus, ao ser feito semelhante a nós, foi estabelecido por Deus como rei e príncipe sobre o Monte Santo de Sião, a fim de anunciar o mandamento divino. Santo Ambrósio. Com razão, rejeita assuntos terrenos aquele que desceu para ensinar-nos as coisas divinas, e não se digna de virar juiz de contendas e árbitro das posses aquele que tem o juízo e arbítrio sobre os méritos dos homens e dos mortos. Não deves aqui olhar o que pedes, mas de quem o pedes. Nem penses em importunar com coisas menores a alma concentrada nas maiores. Por isso, não sem razão é rejeitado este irmão, que desejava ocupar com coisas corruptíveis o dispensador das coisas celestes, uma vez que não é o juiz quem deve dividir o patrimônio entre os irmãos, mas a piedade fraterna.
No entanto, é o patrimônio da imortalidade, não do dinheiro, que os homens devem esperar. São Beda. Aproveitando a ocasião que lhe dá este estúpido queixoso, Nosso Senhor fortalece as multidões e os discípulos com preceitos e exemplos contra a peste da avareza. Daí que siga. Depois lhes disse: precavei-vos cuidadosamente de toda avareza. Diz de toda avareza, porque muitas ações têm a aparência de simplicidade, mas o árbitro interior discerne e julga a verdadeira intenção delas. São Cirilo. Ou ainda, ao dizer precavei-vos cuidadosamente de toda avareza, refere-se à avareza grande e à pequena. A avareza, afinal, é inútil, pois diz o Senhor: não habitareis nas casas de pedra de silharia que edificastes. Ou também, 10 geiras de vinha produzirão apenas uma metreta. Um coro de semente renderá apenas um almude. Mas ela é inútil também por outra razão, que o Senhor revela ao acrescentar: pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. Teofilacto Diócrida. O Senhor diz isto para repelir as intenções dos avarentos, que parecem acumular riquezas como se fossem viver ainda muito tempo. Mas, por acaso, a opulência te dará longos anos? Por que sustentas males evidentes em busca de um repouso incerto? É incerto, afinal, se hás de alcançar a velhice, que é o motivo por que entesouras. Uma vez dito que a abundância de bens não alonga a vida humana, para dar crédito a essa lição, acrescenta uma parábola dizendo: e contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. São Basílio. Nosso Senhor não diz que este homem tencionava fazer algum bem com a abundância de seus frutos, deixando assim mais evidente a longanimidade divina, que estende sua bondade até aos maus, chovendo sobre os justos e injustos. Pois bem, com que este homem recompensa seu benfeitor? Não se lembra da natureza comum entre todos os homens, nem julgou que cumpria distribuir entre os necessitados o seu excedente. Seus celeiros já estavam com o tamanho da sua colheita, mas a alma avarenta jamais se enchia. Não cedia por avareza os frutos velhos, nem conseguia, por causa da fartura, recolher os novos, de modo que seus planos eram inacabados e seus cuidados estéreis. Daí que siga. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Reclama do mesmo jeito que os pobres. Ou por acaso não diz o oprimido pela indigência: que farei? De onde tirarei sustento? Como conseguirei calçados? Ora, também o rico profere essas queixas. Aperta-lhe a alma o excesso das próprias riquezas, a transbordar de seus cofres. Receia que elas, em tornando, sirvam para o alívio dos pobres, à semelhança dos gulosos, que preferem estourar por sua voracidade a repartir aos necessitados os seus restos. São Gregório Magno. Ó angústia nascida da satisfação! Ao dizer que hei de fazer, este homem dá um claro indício de que era esmagado pela conquista dos seus desejos e sofria sob o fardo dos seus bens. São Basílio. Era muito fácil dizer: abrirei meus celeiros, chamarei os pobres. Mas o rico não pensa em distribuir, e sim em acumular, pois segue. Depois pensou: eis o que farei, demolirei meus celeiros. Pois fazes bem, teus celeiros da iniquidade são dignos da demolição. Destrói então os celeiros de onde ninguém jamais tirou alívio. Porém, ele acrescenta: construirei maiores. Mas se esses novos ficarem cheios, demolirás outra vez? O que é mais estúpido que um trabalho sem fim? Os celeiros, se quiseres, podem ser as casas dos pobres. Ora, dirás: a quem faço mal retendo o que é meu próprio? Com efeito, assim o rico continua: e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. Dize-me, que são teus bens? De onde os tiraste e tomaste para teu sustento?
como alguém que chegasse prematuramente a um espetáculo impedisse de entrar os que chegassem depois, apropriando-se do que é destinado ao uso comum, assim são os ricos, que julgam seu o bem comum de que se apoderaram antes dos outros. Pois, se todo mundo tomasse apenas o suficiente para sua necessidade e deixasse o restante a quem precisasse, não haveria nem rico nem pobre. São Cirilo. Repara ademais a frivolidade das suas palavras ao dizer: e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. Percebe como esse homem não pensa que seus bens foram obtidos de Deus, mas que são frutos dos seus esforços. São Basílio. Além disso, se reconheces que tuas posses vêm de Deus, será que Deus é injusto, já que nos distribuiu os bens desigualmente? Porque tu possuis em abundância, ao passo que aquele outro mendiga, senão para que alcances tu os méritos da generosidade e para que se condecore aquele dos prêmios da paciência. Não és tu um despojador se consideras teu aquilo que recebeste para distribuir aos outros? É do faminto o pão que seguras, do nu a roupa que guardas no dormitório, do descalço o calçado que mofa em tua possessão, do miserável a prata que possuis enterrada. Tantas injúrias cometes quantos bens poderias repartir. São João Crisóstomo. Nisto erra esse homem rico, em pensar que são boas umas coisas que são apenas indiferentes. De todas as coisas, afinal, umas são boas, outras mais, outras médias. Boas são a castidade, a humildade e o que for deste gênero, coisas que, se o homem as escolhe, o tornam bom. Opostas a elas são as más, que se o homem escolhe, o tornam mal. Médias, por sua vez, são as riquezas, que às vezes se ordenam ao bem, a saber, à esmola, e às vezes se ordenam ao mal, a saber, à avareza. De forma semelhante, às vezes a miséria leva à blasfêmia, às vezes à sabedoria, conforme a disposição de quem a tem. São Cirilo. O rico não fabrica celeiros duradouros, mas caducos, e para acúmulo da insensatez avalia que sua vida será longa, daí que siga. E direi à minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos, mas, ó rico, por certo tens frutos nos teus celeiros, mas anos longos, de onde os obterás? Santo Atanásio. Quem viver como se estivesse prestes a morrer todos os dias, levando em conta que nossa vida é incerta por natureza, não pecará. O temor, afinal, sempre será maior e desfará a volúpia. O rico, pelo contrário, que estabelece diante dos olhos uma longa vida, sempre aspira aos prazeres, pois assim ele segue dizendo: repousa, isto é, descansa dos teus trabalhos, come, bebe e regala-te, isto é, banqueteia-te com pompa. São Basílio. Tamanha é tua improvidência com os bens da alma que imputas à alma as iscas do corpo. Ora, a alma, se tem virtude, é fértil de boas obras. Se está ligada a Deus, então é que possui os maiores bens e regozija-se do bom regozijo. Porém, já que és todo carnal e sujeito às paixões, teu clamor não vem da alma, mas do ventre. São João Crisóstomo. Não é certo entregar-se aos deleites, engordar o corpo, emagrecer a alma, sobrecarregar-lhe o fardo, cobri-la de trevas e de um espesso véu, pois quando o homem vive nos deleites, a alma que devia ser rainha passa a servir, e o corpo que nasceu para servo passa a reinar. É de alimentos que precisa o corpo, não de delícias. É de nutrir-se que tem necessidade, não de ser destruído e amolecido, pois o deleite é nocivo não apenas à alma, mas também ao próprio corpo, porque de forte torna-se fraco, de são enfermiço, de ágil pesado, de formoso deformado, de jovem velho e esgotado. São Basílio. Foi permitido a este homem pôr em deliberação todas as suas coisas e manifestar o seu propósito, a fim de que merecesse receber a sentença digna do seu afeto.
Mas, enquanto fala em segredo, suas palavras são examinadas no céu, donde vem a sua resposta. Segue afinal. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Ouve este nome, insensato, tão convenientemente a ti. Não foi nenhum homem que te impôs, mas o próprio Deus. São Gregório Magno. Foi levado naquela mesma noite esse homem que tinha a esperança de longos anos, esse homem que espreitava à sua frente os longos anos para os quais acumulara vastos recursos, não viu nem mesmo o dia seguinte. São João Crisóstomo. Deus lhe diz: ser-te-á reclamada a alma. Vinham cobrar-lhe a alma poderes terríveis, enviados com este fim. Pois, se para ir de uma cidade a outra precisamos de um condutor, tanto mais a alma, quando se separar do corpo e migrar para a vida futura, necessitará de guia. Por isso, a alma resiste tanto e regressa às profundezas na hora de sair do corpo. É que a consciência dos nossos pecados nos aguilhoa o tempo inteiro, mas principalmente na hora em que somos arrastados ao terrível julgamento. Então, o acervo dos nossos crimes se renova, e, colocado diante dos nossos olhos, sacode a alma com terror. E assim como os encarcerados estão cheios de aflição o tempo todo, mas sobretudo quando devem ser apresentados ao juiz, assim também a alma sofre grandes torturas e aflições na hora mesma do pecado, mas maiores ainda quando for arrancada do corpo. São Gregório Magno. No meio da noite foi tomada a alma que se abandonara nas trevas do coração. No meio da noite foi tomada a alma que não quis ter a luz da sensatez, para que previsse o que podia sofrer. Acrescenta então: e as coisas que acumulaste, de quem serão? São João Crisóstomo. Aqui, afinal, deixarás os teus bens, não apenas sem tirar deles nenhuma vantagem, como ainda carregando sobre os ombros a bagagem dos próprios pecados, e de tudo o que acumulaste, a maior parte virá às mãos dos teus inimigos. De ti, porém, será cobrada a conta de tudo. Segue. Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. São Beda. Este homem, afinal, é estúpido e há de ser arrebatado no meio da noite. Portanto, quem quiser ser rico em Deus, não entesoure para si, mas distribua entre os pobres suas posses. Santo Ambrósio. Em vão acumula bens aquele que ignora que não os aproveitará. Nada é nosso, afinal, que não possamos levar embora conosco. Apenas a virtude é a companheira dos defuntos. Há de nos acompanhar apenas a misericórdia, que obtém para os defuntos os tabernáculos eternos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.